O Flamengo estreia na Taça Rio, hoje, 17, contra o Americano, no Maracanã, com a pressão dentro e fora de campo ainda maior após os acontecimentos da última semana. A eliminação na Taça Guanabara, poucos dias depois da tragédia no Ninho do Urubu, se somou ao impasse entre clube e famílias. Já cobrado por uma melhor postura em campo, o time comandado por Abel Braga acompanhou o fracasso do acordo por indenizações com as famílias dos jovens. Viu o futebol seguir em segundo plano e perguntas ainda sem respostas. No dia a dia do centro de treinamento, entre uma atividade e outra, houve conversas entre os atletas e questionamentos sobre os motivos de não haver o acordo. Mesmo que a diretoria evite comentários sobre o tema com o elenco, os jogadores se perguntaram se a postura do clube era certa ou errada, e lembraram que são oferecidas as melhores condições para os profissionais. Embora não tenha havido juízo de valor sobre os valores oferecidos às famílias, alguns jogadores debateram sobre o que seria justo. Já o técnico Abel Braga, que após a tragédia foi um guia para os jogadores, pois já perdeu um filho, preferiu não se expor a comentários sobre as indenizações. Não adianta vocês perguntarem sobre Ministério Público, que eu me recuso, eu passo, disse na sexta, lamentando antes da coletiva o excesso de matérias, criticando o uso do Ninho do Urubu. Está um pouquinho exagerado isso aí, cara. Podiam pegar mais leve. Todo dia na televisão diz que o Flamengo treina no Ninho do Urubu. O Flamengo vai treinar aonde? Questionou, como mostrou o clube na FLATV. A reclamação se deveu à possibilidade de interdição do CT, pedida pelo Ministério Público, outra consequência da tragédia com os jovens da base que respingou no time. Por conta da proibição de menores no local, o clube vetou as concentrações dos jogadores profissionais por lá, e os levou para um hotel usado para o mesmo fim, tentando evitar turbulência. Afastado do ninho ou não, o futebol do Flamengo ainda não se encontrou em meio a um momento crítico. Buscar menu. Página inicial. Notícias. Casos de polícia empregou famosos Multivilazer Carnaval 2019 Esporte Vida de Calouro Promoções Princípios Editoriais Blogs Vídeos Photoshoroscopo Tempo File com Extra. Esporte. 23 de fevereiro de 2019 17h02. Flamengo volta a campo com futebol em segundo plano e questionamentos de jogadores sobre tragédia. Abel ganhou o respaldo da diretoria para ter tranquilidade. Foto. Divulgação. Diogo Dantas. O Flamengo estreia na Taça Rio, hoje, 17, contra o Americano, no Maracanã, com a pressão dentro e fora de campo ainda maior após os acontecimentos da última semana. A eliminação na Taça Guanabara, poucos dias depois da tragédia no Ninho do Urubu, se somou ao impasse entre clube e famílias. Já cobrado por uma melhor postura em campo, o time comandado por Abel Braga acompanhou o fracasso do acordo por indenizações com as famílias dos jovens. Viu o futebol seguir em segundo plano e perguntas ainda sem respostas. No dia a dia do centro de treinamento, entre uma atividade e outra, houve conversas entre os atletas e questionamentos sobre os motivos de não haver o acordo. Mesmo que a diretoria evite comentários sobre o tema com o elenco, os jogadores se perguntaram se a postura do clube era certa ou errada, e lembraram que são oferecidas as melhores condições para os profissionais. Embora não tenha havido juízo de valor sobre os valores oferecidos às famílias, alguns jogadores debateram sobre o que seria justo. Já o técnico Abel Braga, que após a tragédia foi um guia para os jogadores, pois já perdeu um filho, preferiu não se expor a comentários sobre as indenizações. Não adianta vocês perguntarem sobre Ministério Público, que eu me recuso, eu passo, disse na sexta, lamentando antes da coletiva o excesso de matérias, criticando o uso do Ninho do Urubu. Está um pouquinho exagerado isso aí, cara. Podiam pegar mais leve. Todo dia na televisão diz que o Flamengo treina no Ninho do Urubu. O Flamengo vai treinar aonde? Questionou, como mostrou o clube na FLATV. A reclamação se deveu à possibilidade de interdição do CT, pedida pelo Ministério Público, outra consequência da tragédia com os jovens da base que respingou no time. Por conta da proibição de menores no local, o clube vetou as concentrações dos jogadores profissionais por lá, e os levou para um hotel usado para o mesmo fim, tentando evitar turbulência. Afastado do ninho ou não, o futebol do Flamengo ainda não se encontrou em meio a um momento crítico. Arrascaeta tem chance e Abel tem dúvidas.
Desde a eliminação para o Fluminense, o técnico Abel Braga já havia sinalizado que Arrascaeta seria novidade no Flamengo na estreia do segundo turno. O uruguaio teve a chance confirmada com a baixa de Everton Ribeiro, que será poupado por conta de um incômodo. O treinador, por outro lado, ainda não havia confirmado a presença do zagueiro Rodolfo, também por questões físicas. Com dores na panturrilha, pode dar lugar a Léo Duarte, mas havia expectativa de ele jogar. No ataque, Abel não confirmou a presença de Gabigol pelo segundo jogo seguido como titular. O técnico ainda elogiou Henrique Dourado. E tem Uribe para a vaga. Com Arrascaeta em campo, a formação deve ter o uruguaio pela esquerda, Bruno Henrique na direita, e um centroavante centralizado.